Senhoras e senhores, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre amostragem estratificada, né? Que bicho é esse? Primeiro, agora é uma curtinha mesmo, a gente vai fazer só uma breve introdução a esse método de amostragem, tá bom? E ver por que ele é escolhido, por que ele é importante quando a gente usa ele, tá bem? Olha só, a primeira coisa é a seguinte: quando que a gente usa, né? Para que a gente usa? Qual é o objetivo dessa amostragem estratificada? Seguinte, como vocês estão vendo, qual que é a, o grande lance da amostragem estratificada? A gente tem sempre populações muito heterogêneas, né? Digamos que é o padrão, né? O comum é a gente utilizar esse tipo de população, se deparar com esse tipo de população. E quando a gente faz essa amostragem estratificada, o que quer dizer essa palavra extrato, né? É como se a gente subdividisse a nossa população em mini populações que, digamos assim, sejam melhores da gente analisar, sejam mais parecidas entre si. Então eu posso pegar num exemplo de Brasil. Imagina se eu quero avaliar o custo de vida do brasileiro. Bom, com certeza o custo de vida em São Paulo é muito diferente do custo de vida no interior de São Paulo, que é muito diferente do custo de vida do interior do Mato Grosso do Sul. Apesar de ser tudo brasileiro, são realidades muito diferentes. Então, eu não posso compará-las de maneira, digamos, igual. Então, eu divido a minha população em estratos e faço a devida análise, tudo bem? Mas assim, como que eu vou dividir, né? A divisão geográfica, ela é meio natural, né? É muito natural pra gente pensar assim, pô, se um cara mora na montanha e o outro mora na praia, eles não têm o mesmo estilo de vida, eles não têm os mesmos acessos às coisas, né? E de fato, esse tipo de extrato é chamado de extrato natural. Nesse organograma aí, a gente pode ver que a estratificação ela é feita a partir de dois tipos de extratos: o extrato natural e o extrato estatístico. O extrato natural, como eu disse, o Brasil é o maior exemplo disso. A gente tem a divisão, por exemplo, em estados, em cidades. Esses seriam estratos naturais, onde até mesmo o transporte muda, o preço das coisas muda, o clima muda, né? Então não dá para eu comparar o clima do Nordeste com o clima do Rio Grande do Sul, com o clima do Pantanal. Não é a mesma coisa. Então a gente tem que estratificar, e esses estratos que, digamos assim, são barreiras geográficas, políticas, elas são chamadas de estratos naturais. Tudo bem? Tem também a parte do extrato estatístico, que aí é definido pelos pesquisadores através da avaliação de uma variável. Então eu vou olhar, por exemplo, a custo de vida, tá bom, ou padrão de alimentação, mas agora eu não estou querendo mais saber se o cara é do Nordeste ou se o cara é do Pantanal, se o cara é lá do interior do Pará. Agora eu estou querendo saber quanto ele ganha. Então o meu extrato ele não vai ser mais feito em função de onde ele mora. Vai ser feito em função do quanto ele ganha, por exemplo. Então uma pessoa que tem um salário de R$ 2.500 tem acesso a uma alimentação de alguém que tem um salário de R$ 2.500. Agora, se uma pessoa ganha 20 mil, é incomparável o tipo de alimento que uma pode consumir e a outra não. O tipo de lugar que uma frequenta e a outra não, né? Então, e essa divisão é unicamente dada pelo salário. Quanto que a pessoa pode pagar. Então, essa variável, digamos assim, renda, ela é um extrato, ela pode ser um, uma, um valor que vai ser decisivo para o meu extrato estatístico. Meus pesquisadores vão olhar e vão falar, não, é por isso daqui que eu vou quebrar minha amostra, a minha população. Tudo bem? E tá bom. Dito isso, eu preciso falar também por que eu estratifico e como que eu estratifico. Vamos partir da seguinte coisa. Eu tenho uma população. Eu tenho uma população aqui, certo? E eu vou dividir essa população em alguns estratos. Vou dividir num extrato aqui, vou dividir num extrato aqui, certo?
Esse aqui eu posso chamar de H1, H2 e H3. Cada um desses aqui terão o seu espaço amostral, ou a sua amostra, na verdade, amostra 1, amostra 2 e amostra 3. Só que eu não posso simplesmente pegar assim, ó, 10, 10 e 10. 10 pessoas daqui, 10 pessoas de H2 e 10 pessoas de H3. Não pode ser assim. Por quê? Imagina se H1 é um extrato onde eu tenho 10 pessoas, 15 pessoas. E o H3 é um extrato onde eu tenho 1 milhão de pessoas. Eu não posso comparar as duas coisas utilizando o mesmo número. Então, esses extratos aqui, ó, essas amostras, elas têm que ser proporcionais, tá bom? Elas têm que ser proporcionais. Por exemplo, imagina que eu tenho um extrato de 1000 pessoas, eu tenho um outro extrato de 10 pessoas e eu tenho um outro extrato de 100 pessoas. Tá bom? Então, se eu quero, digamos assim, pegar amostras desses três extratos de maneira proporcional, imagina que eu estou querendo pegar 10% de cada um. Então, 10% de 1000 são 100 pessoas. 10% de 10 é uma pessoa e 10% de 100 são 100 pessoas. Aqui é o processo de pegar 10%. Claro que não é simples, isso aqui é só simplesmente eu estou decidindo qual é o número da minha amostra, né? Quantas pessoas, quantos elementos terão na minha amostra dessas mini populações, que é o que eu chamo de estratos, tudo bem? E aí qual é a característica que está em comum aqui? Vai depender muito da sua pesquisa, tudo bem? Existem algumas vantagens da amostragem estratificada, que é, digamos assim, uma comparação um pouco mais justa, né? Porque o exemplo de Brasil é muito claro, né? Eu não posso comparar olha, qual é o acesso do metrô ao cara que mora no interior do Pantanal. Bah, não faz sentido algum, nem metrô tem, né? Qual é o acesso de transporte público ao cara que é o pantaneiro e ao cara que é de São Paulo? São dois modais completamente diferentes. Então eu divido, né? E faço as devidas análises. Não pode ser de uma vez só. Então isso é uma vantagem. Tudo bem? É uma das vantagens. Ok, gente? Aulinha super curta, só para vocês darem uma olhada e já irem se familiarizando. Tudo bem? É isso, senhoras e senhores. Valeu e até a próxima.